nunca trabalhei tanto, nunca me esforcei tanto como nesses momentos agora que... Olha só o que o Felipe Luiz disse depois do jogo. Não foi só uma vitória tranquila. A coletiva trouxe recados importantes, leituras de jogo e sinais claros do que ele espera do time. Após o Flamengo vencer o Madureira por 3-0 pelo Campeonato Carioca, Felipe Luiz apareceu para a coletiva com um discurso calmo, firme e muito consciente. Logo de início, ele fez questão de valorizar a postura do time. Falou sobre seriedade, concentração e respeito ao adversário, deixando claro que o Flamengo entrou em campo para resolver o jogo sem relaxar. Mas não ficou só no placar. Os volantes da minha equipe têm funções muito específicas, são muitos detalhes e são... talvez seja onde eu diria que é o coração do time, né? Então é difícil para um menino que fazia tempo que não jogava aí, ou jogou até poucos jogos de volante, ter todo esse conteúdo rápido e estar no mesmo nível que os outros. Mesmo assim, ele tem tanta qualidade que ele consegue gerar situações positivas para a equipe. E como você bem falou também, tem prós e contras. Nesse caso, perdemos o que ele tem de melhor para mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol. Mas como são tantos jogos durante o ano, ele vai... jogar em várias posições do meio e é importante que ele saiba fazer todas, né? Então, sobre o jogo, esse jogo agora, tentei ele colocar de novo na frente, só que defendendo como volante, então ele ainda tem essa tendência a descer, buscar a bola no pé, e eu quero que ele tenha essa chegada na área, como você bem citou, porque é um jogador determinante lá na frente. Felipe, aqui Luiz Assado GE. O Arrascaeta chegou a 100 gols hoje pelo Flamengo. Queria te perguntar a importância desse jogador para você na sua trajetória no Flamengo e também quando você espera ter o Arrascaeta naquele 100%, né, que a gente teve ao longo do ano passado, mas quando você espera ter ele 100% fisicamente? O Arrasca, hoje para mim, ele é para mim não, para o torcedor, ele é um ídolo, ele é uma lenda. Ele se tornou eterno no Flamengo pela história, pela história que ele fez, pela ambição que ele tem. E é uma marca importante, 100 gols, e muitos deles 1-0, muitos deles o gol importante, o gol decisivo. Então é um jogador muito importante. Sobre a forma dele, 100%, eu acredito que vai estar quando a equipe tiver 100%. E essa é a minha responsabilidade. Sobre quando a equipe não está 100%, é o treinador que tem que fazer ela ficar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe. Felipe, Roque, coluna do Fla. Você acabou de falar sobre responsabilidade, era justamente isso que eu ia te perguntar. No primeiro tempo o Flamengo foi muito abaixo, assim como algumas outras partidas, a própria do Lanús. Você fala muito sobre a sua responsabilidade em fazer esse time jogar. Até que ponto vai a sua responsabilidade em fazer esse time jogar e até que ponto tem a responsabilidade dos jogadores dentro de campo, né, em executar a sua solicitação? Eu queria entender como é que funciona essas responsabilidades divididas dentro do grupo. Difícil dar uma porcentagem. Mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, é responsabilidade do treinador. Seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenho nenhuma dúvida que não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo e eu vejo muito mais hoje uma parte talvez mental mesmo, de confiança, de ansiedade, de jogadores acelerados ou mesmo, por exemplo, bolas que dá para jogar ou arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso sem dúvida acontece durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande. Foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, quero te perguntar sobre o jogo de quinta-feira, agora contra o Lanús, né? O Flamengo saiu atrás no placar no jogo de ida e, como você bem falou, jogando bem abaixo.
Eu quero saber o que te preocupa mais para esse jogo de quinta-feira. Esse placar, que querendo ou não, já começa 1-0 no time argentino, que é famoso quando tem a vantagem pela retranca, pela cera, enfim, por tudo que envolve os clubes geralmente, ou a forma em que seu time jogou no jogo de ida, jogando bem abaixo, como você falou, contra uma equipe que não é uma equipe boba, é o campeão da Sul-Americana. Quero saber o que te preocupa mais, esse placar que você precisa reverter ou a forma em que seu time entrou na última quinta-feira? Obrigado. Que, como você bem falou, é um campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar, e que lembra muito o jogo, foi muito parecido contra o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares, e esse jogo incomodou a gente, né? Então, não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado, podemos reverter essa situação. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Na quinta-feira você completará 100 jogos à frente do Flamengo, do time profissional. É uma marca expressiva, principalmente nos últimos anos, diante de tantas mudanças de técnicos recentes no Flamengo. E também pode igualar treinadores históricos, como Carlinhos, em número de títulos, já próximo também de uma final do Campeonato Carioca, mas no momento que, por conta de resultados e desempenhos, a pressão veio mais forte, talvez mais forte nesse período todo. Queria que você fizesse uma análise sobre esse número importante que você vai conquistar, sobre todo esse processo que você viveu ao longo desse tempo no Flamengo, que nos últimos anos foi tão difícil para um treinador alcançar uma marca como essa. Pois é, 100 jogos. Eu me sinto privilegiado, sinceramente. Eu lido muito bem com a pressão e com as críticas. Sempre lidei toda a minha carreira, esportivas, né? As outras não tanto, mas as esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu estou. Se eu não fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque na verdade, cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque eu tá ali, posso ser chamado de burro, de 1000 coisas, ser xingado pelo torcedor e apagar tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo, porque... Processo, evolução e construção diária. A mensagem foi simples, mas forte. Ganhar é importante, mas jogar com responsabilidade é obrigação. No tom da entrevista, deu para perceber um treinador cada vez mais seguro, sabendo exatamente o que quer do time e como pretende chegar lá. E isso talvez seja o principal recado dessa coletiva. A vitória foi convincente, o discurso foi equilibrado, e o Flamengo segue mostrando um caminho claro dentro do campeonato. Agora, o que Felipe Luiz falou exatamente? As palavras, o tom, as respostas. Você confere agora no vídeo da coletiva.